Bom, vamos fechar fazendo questões de verbo. Leia atentamente o poema Canção, de Cecília Meirelles, para responder a questão. Canção. Pus o meu sonho num navio e o navio em cima do mar. Depois abri o mar com as mãos, para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas, entreabertas, e a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio, debaixo da água vai morrendo meu sonho, dentro de um navio. Chorarei quando for preciso, para fazer com que o mar cresça e o meu navio chegue ao fundo e o meu sonho desapareça. Então, afundar o navio junto com o sonho. Ai, que triste esse poema. Depois, tudo estará perfeito. Praia lisa, águas ordenadas, meus olhos secos como pedras e as minhas duas mãos quebradas. Então, a ideia aí, né, de abrir mão do sonho, o tanto que isso é doloroso, o tanto que isso é ruim, afundar o sonho junto com o navio, né? Não, faça isso não. Dê conta do seu sonho, né? Dê conta dele. Acerca do verbo presente no verso, pus meu sonho num navio. Pode-se afirmar que é do verbo pôr, né, gente? O verbo pôr é um verbo da segunda conjugação. Obviamente, é um verbo irregular. Está no pretérito perfeito do indicativo primeira pessoa. Eu pus. Está conjugado incorretamente. Falso. Isso existe. Está conjugado no pretérito imperfeito. No pretérito que é imperfeito é punha. Tudo que é imperfeito merece uma vainha, porque já era. As terminações aqui, ó, é punha. É um verbo regular? Não, é um verbo irregular. Ó, como é que eu sei que é um verbo irregular? Eu ponho presente do indicativo. Pretérito perfeito indicativo, eu fiz rapidão. Eles puseram. Ó, radical igual ou diferente? Eu ponho, eles puseram. Diferentes. Pretérito perfeito indicativo, presente do indicativo. Então, eu sei que eu tenho que conjugar essas duas formas, que são as bases. Então, fica parecendo que é difícil olhar se um verbo é regular ou irregular, mas não é não. Você vai confrontar as bases e as desinências. Está conjugado no pretérito perfeito indicativo. Essa é a nossa resposta, né? Aqui, ó. Eu pus, tu puseste, ele pôs. Nós pusemos, vós pusestes, eles puseram. Então, é isso mesmo, né? Pretérito perfeito do indicativo. Então, está conjugado no pretérito perfeito do indicativo. Questão ótima, super bem feita, só não é tão fácil assim para quem não estudou, né? Mas a questão em si é boa. Depois você tem uma das nossas maiores falhas e causas da infelicidade que sentimos provém de considerarmos difícil perceber o que está ao nosso redor. Sofremos por não vermos o calor do que está diante de nós e suspiramos muitas vezes injustamente pelas atrações imaginárias de outro lugar. Em parte, esse problema é causado pela nossa presteza em nos acostumarmos às coisas. Somos especialistas na arte de se habituar. A arte é um recurso que permite retornarmos a uma concepção mais precisa do que é valioso ao operar contra o hábito e nos convidar a redimensionar o que amamos ou admiramos. O texto também é lindo, né, gente? Novamente, a gente tem um outro texto aqui bem sensível para você trabalhar. E aí, vamos à nossa questão, que é de verbo. O texto é lindo, mas não adianta para nada. Considerando as classes gramaticais dos verbos, leia as assertivas. O verbo habituar está no infinitivo e pertence à primeira conjugação. Então, verbo habituar está no infinitivo. Flávia, eu posso garantir que ele está no infinitivo sem olhar? Não. Vou te explicar por quê. Porque o futuro do subjuntivo muitas vezes também, né, vai se confundir ali com o verbo que no infinitivo. Então, o ideal é você voltar ao texto e olhar. No caso do texto, é infinitivo.
E eu vou te dar uma técnica para isso, tá? Aqui, ó, no caso do texto aqui, ó, na arte de, você viu uma preposição se habituar, infinitivo, beleza? Como é que eu vou saber aqui, ó? Infinitivo versus futuro do subjuntivo. Os dois terminam em R, tá? Então, os dois terminam em R. Aqui, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Ele tem medo de se habituar ao fato, ele vai se habituar ao fato, né? Então, o que está acontecendo aqui com esse habituar? Ele vai se habituar, isso é uma locução verbal. Se é uma locução verbal, esse verbo é no infinitivo, porque toda locução verbal forma, né, vamos dizer assim, uma estrutura com verbo auxiliar mais forma nominal, gerúndio, infinitivo ou particípio. Então, infinitivo aparece em locução verbal, como você já viu, né? E aparece após preposição também, ó. Então, lá no texto tinha um de, né? Ele tem medo de se habituar. Infinitivo. Futuro do subjuntivo. Aí o problema é isso aqui, ó. Esse outro verbo que a gente está vendo aqui, se ele se habituar, futuro do subjuntivo, associado a um conector subordinativo. Se, quando, que. Então, se ele se habituar ao fato, será ótimo. Esse verbo aqui está no futuro do subjuntivo, então por isso que não dava para fazer sem ter uma noção dessa regra. Flávia, você não tem uma dica mais fácil, não? Tenho. O que é que eu vou fazer com vocês? Você pode usar um artifício. Em vez de saber propriamente o que eu escrevi aqui, você pode usar um artifício que é substituir pelas formas ser e for. Ser é infinitivo e for é futuro subjuntivo. Você vai mudar o sentido da frase, mas vai conseguir perceber. Por que nós vamos substituir pelo verbo ser? Aqui é ser, né? E aqui é for. A maioria dos verbos apresenta futuro do subjuntivo idêntico ao infinitivo, a maioria, tá? Os verbos regulares apresentam desse modo. Só que alguns verbos não apresentam. Então, o que eu fiz? Estou pegando o verbo ser que não apresenta, né? Que não apresenta forma coincidente e vou trabalhar este verbo. Então, verbo ser que não apresenta forma coincidente. Ele vai ser promovido, vai trocar o sentido, não tem jeito, ele vai ser. Não tem jeito de ser ele vai for. Você tem que manter até aqui, né? Se ele for habituado ao fato e não se ele ser habituado. Ele tem medo de ser promovido, ou ser habituado ao fato. Então, eu posso trocar por ser ou for, isso é um artifício, tá? Então, artifício para diferenciar infinitivo de futuro do subjuntivo, beleza? Então, ele vai ser, se ele for ao local, será ótimo. Você vai ter que trocar o sentido da frase, tá? Agora, o outro jeito é você saber locução verbal, identificar que está após preposição e esse vai ser associado a um conector subordinativo. Então, parece facinho olhar um infinitivo, mas tem que se ter cuidado, porque nem tudo que termina em R é infinitivo. E em pronome nós vamos precisar disso, tá? Por causa de questão de colocação pronominal. Então, a primeira aqui é um verbo no infinitivo e está na primeira conjugação, verdadeiro. O verbo admiramos está conjugado na primeira pessoa do singular. Não, né, gente? Admiramos, primeira pessoa do plural. Nós admiramos. Estava fácil. O verbo sentimos está conjugado no modo que? Subjuntivo. Não, subjuntivo é vogal contrária. Que eu sinta, que nós sintamos. Ó, vogal contrária, né? Se fosse no pretérito, se eu sentisse, se nós sentíssemos. No futuro, se eu sentir, se nós, eu tô fazendo nós, que é a forma que tá lá, tá? Sentirmos. Então, no subjuntivo, ó, no presente do subjuntivo, se o verbo termina em ir, a vogal dele é a vogal contrária, é a. Então, sim, sentimos, vai ficar sintamos. Bom, logo, falsa, falsa, verdadeira. Está ou estão corretas? Apenas a primeira assertiva está correta, beleza? E a primeira assertiva parece simples,
mas há que se ter cuidado porque formas de infinitivo e de futuro subjuntivo muitas vezes são coincidentes, né? São iguais, terminam em R, você tem que avaliar. Assinale a alternativa que apresenta uma forma nominal do verbo viajar. Primeiro, eu já pensei em quais são as formas nominais do verbo viajar. Forma nominal existem 3, ó, gerúndio, particípio e infinitivo, beleza? Então, gerúndio, particípio e infinitivo. Gerúndio do verbo viajar, viajando. Particípio, viajado. Infinitivo, próprio viajar, sem conjugar. Pronto, dito isso eu já sei. Estávamos viajando em família. Gerúndio. Se eu quero o que apresenta uma forma nominal é essa. Eu tinha que saber o que é forma nominal. Jamais viajaríamos, pretérito, futuro, né? Desculpem, do pretérito do indicativo. Viajaríamos. Viajai em paz, imperativo, afirmativo. No voz, né? Espero que eles viajem em segurança, presente do subjuntivo. Esse era do plural, que nós. Eles nunca viajaram de avião, pretérito perfeito do indicativo. Eles. Então, eles nunca viajaram de avião. Pretérito perfeito indicativo. Beleza? E aí, 4, que tem que fazer, não tem outro jeito. Assinale a alternativa em que todos os verbos são irregulares ou anômalos. Ai, Flávia, você falou que isso cai pouco. Pois é, gente, mas você deu uma sorte, né? De vez em quando aparece uma questão, só que você agora já sabe fazer. As desinências oram e os radicais têm que ser iguais. Então, ó, montou rapidamente seu esquema. Presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo. Você sabe o que você está fazendo. Você precisa do eu e do eles, tá? Então, ó, você vai colocar os verbos aqui rapidamente, ó. Pensa lá na sua prova, você gastando 3 minutos para fazer isso aqui e acertar a questão, que é o melhor. Alguns verbos são iguais, ó. Dar já está aqui, então não vou fazer de novo. Incendiar também já está aqui. Vamos lá pensar. Expressar, eu expresso. Partir, eu parto. Dar, eu dou. Já vi que deu um pau aqui. Estar, eu estou. Incendiar, eu incendeio. Lembram-se disso? Amar, eu amo, que é o grupo do Mário, né? Eu odeio incendeio. Trazer, eu trago. Estou separando o ó, porque você sabe que as desinências, o quê? Oram. Vender, eu vendo. Querer, eu quero. Pedir, eu peço. Pronto. Chegou aqui, ó, vou fazer o eles. Eles expressarão. Aqui você põe o urã só para você lembrar. Aqui você põe o ó só para você lembrar. Beleza? Eles expressarão. Vou pôr assim, ó, sa e urão. Esse A aqui é uma vogal temática, né, do verbo. Eles partiram. Eles deram. Devia ser daram, né? Eles estiveram. Incendiaram. Tá vendo que mudou? Amaram. Pode sempre separar essa vogal. Parece muito difícil, mas não é, né? Você tem que saber montar a questão. Pronto. Agora eu pego uma canetinha, marco os iguais, ó. Esse igual a esse e as desinências oram. Esse igual a esse e as desinências oram. Essa letrinha que você desconsidera, tá? Aí depois, aqui, ó, já tinha um problema, então nem preciso pensar. Aqui, radical diferente, tá vendo? Aqui, radical diferente, radical diferente, radical diferente. Então, mesmo que as desinências orem, já não tem mais jeito, essa oração não vale. Igual, igual, oram. Igual, igual, oram. Resposta esta, ó. Desculpem, resposta esta não, peraí. Assinale a alternativa em que todos os verbos são irregulares ou o quê? Anômalos. Regular, beleza? Aqui regular e aqui regular. Foram os que você encontrou aqui, beleza? Regular, esse aqui também. Aí você fez em vermelhinho.
irregular, 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 faz tudo e erra, aí já não dá, né? Irregular, agora esta, pronto. A Flávia, eu pulava. Não, um ponto vale a sua vida, meu filho. Seu sonho vale muito. Nada de afundar o sonho com navio, tá? Pode parar com isso, tem que fazer. Eu tô te ensinando como é que faz, ué. Então, não tô nem com preguiça. Imagina, preguiça é você virar e falar assim, gente, né, deu para entender. Todo mundo sabe que o estar é irregular. Isso é professor fingindo, tá com preguiça. Acontece, tem dia que a gente também não tá animadíssimo, né, gente? Tem dia, mas normalmente eu estou. Mas, Flávia, de vez em quando rola um golpe. Gente, todo mundo, né? A vida é assim, mas assim, eu tento, eu evito. Eu vou lá e regravo depois. Bom, uma questão de vozes, animadíssima, eu tenho assim. Assinale a alternativa que se encontra na voz passiva. Não se trata de um fato relevante para um tema. Ai, Flávia, eu acho que é passiva. Não acho, não. Quem trata de um fato relevante, objeto que indireta. Passiva só forma com VTD ou VTDI. Então, passiva você não acha que é, não. Então, não se trata de um fato relevante para o tema, beleza? Esperava que ele dissesse a verdade. Quem espera algo que ele dissesse, ele esperava que ele dissesse, sujeito a agente nas duas construções, né? Eles se consideravam imortais, consideravam a si mesmos, voz reflexiva, né? Esse si aqui é um índice, e nós vamos ter uma aula só de si, é um índice de indeterminação do sujeito. Aqui, voz ativa também, sujeito a agente. Eles se consideravam imortais, consideravam a si mesmos. Voz reflexiva. A casa estava lotada de formigas. Sujeito estava lotada, locução de passiva. As formigas lotavam a casa. Agente da passiva. Estávamos cientes dos problemas do setor. Nós, sujeito agente, estávamos cientes, né, praticamos a ação dos problemas do setor. Voz ativa. Sujeito praticando a ação expressa pelo verbo, beleza? Então, quando eu falo assinale a alternativa que se encontra na voz passiva, nós vamos manter na passiva letra D de devo estudar. Quanto mais eu estudar, mais chances eu terei de passar, beleza? É assim que funciona, é assim que tem que ser, tá? Deixa eu aproveitar e pegar a questão que eu falei com vocês da Fundep. 2 segundos eu acho ela aqui que trabalha essa questão com vocês já de uma vez. Porque depois a gente promete assim, eu faço essa questão com vocês, aí depois não esquece, né? Então, vamos fazer a questão que caiu na prova da Fundep, como eu falei com vocês, e que teve como base, né, um post dessa Hélice professora. Eu achei que era do Instagram, foi do Facebook. Tá? Então, essa prova foi em 2019, não é uma prova tão antiga, né? Só para a gente entender aqui, logicamente, vou deixar a questão postada lá para vocês, tá? Então, observe a imagem a seguir. Sim, existe. Eu compito, eu valho, eu rio. São verbos conjugados em todas as pessoas, a despeito de algumas pessoas, como é que eu posso dizer, notarem aí problemas de eufonia, não se sentirem seguras com a pronúncia, mas eles existem, tá? Não existe eu coloro, eu explodo, eu me adequo. Então, na verdade, a forma eu coloro não existe, a forma eu explodo não existe, eu me adequo não existe, nem eu me adequo, né? Aqui, ó, o que a gente está falando é que colorir, explodir, são verbos defectivos. E achei super legal isso aqui, ó. Eu não tinha visto, gente, foi uma aluna que me mandou, né? A gente às vezes faz a prova e nem olha, né? Então foi muito bacana, né? Ser parte indiretamente de uma prova. Achei muito legal. Mas vamos à questão, que é mais legal ainda. Então vamos lá. A respeito dos verbos retratados na parte direita da imagem,
E de acordo com a norma padrão, é correto afirmar. São verbos defectivos, né? Colorir, adequar, né? Que a gente tem aqui, ó, colorir, adequar e explodir. Já falei que podem existir algumas divergências entre os autores, isso é normal. Ou seja, não possuem conjugação completa, o que se vê na ausência da conjugação da primeira pessoa do singular. A resposta é essa. Flávia, mas vamos fazer as outras para a gente ter uma noção mais adequada. São verbos unipessoais. Verbos unipessoais, ocorrer, acontecer, urgir, convir. O que acontece com esses verbos unipessoais? Eles são conjugados em terceira pessoa, do singular ou do plural, não é só do singular, não. Unipessoais podem ficar na terceira pessoa do plural. Então, são verbos unipessoais e sua conjugação só aparece na terceira pessoa do singular. Isso é falso, né? Isso aqui nem existe, na verdade. Então, na verdade, os verbos unipessoais podem ser flexionados no plural. E os verbos que estão lá não são unipessoais. Ocorrer, acontecer, urgir, convir são exemplos de verbos unipessoais. Por estarem no gerúndio, não, morri, né, gente? Os verbos estão na primeira pessoa do presente do indicativo. Gerúndio, forma nominal terminada em NDO. Os verbos do post, né? Esses verbos não permitem a conjugação em primeira pessoa do singular, como indica a imagem, né? Não tem nada a ver com por estarem no gerúndio, eles não estão. Os verbos em questão só existem em forma não flexionada, ou seja, no infinitivo, o que torna a conjugação em primeira pessoa do singular incorreta. Não, eles existem em outras pessoas, né? Então, no caso, eles existem em outras pessoas, porém apresentam falhas na conjugação, de modo que a nossa resposta à questão seja a letra A de amei, né? De adorei isso. Enfim, então fazendo a questão com vocês, e é uma questão que ela cobrou muita coisa, né? Ela cobrou o que era verbo unipessoal, que não é tão comum, cobrou verbo defectivo, enfim, o aluno deveria ter ali um conhecimento pelo menos razoável acerca do tema para não passar uma vergonha. Então, basicamente, isso aqui é o que faz sentido ser estudado em verbo no nosso curso. Muita coisa, gente, mas verbo é uma matéria grande e a gente precisa saber mesmo, não tem o que fazer. Vamos dizer assim, a lógica aqui é sentar e estudar. É o melhor que você pode fazer por si mesmo. Sentar e estudar. Ah, não estou gostando disso, não temos opção, né? Nós temos que fazer isso neste momento. Acabou, Flávia? Não, acabou não. Na verdade, nós vamos fazer 1 minuto de intervalo para eu trocar a tela e vou fazer duas coisas, vou trocar a tela e vou ao banheiro e aí nós vamos trabalhar pronomes, beleza?